novo. Como é que é o nome dele? Não lembro o nome. Mas é o professor novo, deve ser. Ou a Tânia Mara. Pessoal, então, boa noite. Coloquei a gravar aí para vocês. Botei no chat ali o link para o formulário de presença. Hoje eu quero trabalhar com o método da abscissão e depois, se vocês quiserem tirar alguma dúvida dos exercícios anteriores, a gente pode tirar. Mas como a aplicação do método da abscissão ele é uma sequência daquele método gráfico, né? Então, talvez, se ficou alguma dúvida, talvez nessa explicação do método da abscissão vocês consigam sanar as dúvidas, mas igual no final, a gente pode tirar alguma dúvida dos exercícios anteriores. Certo? Professor, aquelas questões que o senhor deu agora, por último, elas precisam ter apresentação de cálculo ou é só para achar os intervalos? Achar os intervalos, né? Mas não precisa para apresentar o cálculo, né? Mas tu tem ali que aplicar na função, né? Eu vou mostrar agora como faz aqui, vou ter um exemplo do método da abscissão. Para aplicar o método, para te achar o intervalo, né? Tu faz a separação dos gráficos, depois aplica no intervalo que tu encontrou para achar as imagens. As imagens têm que ser sinais contrários para que satisfaça o teorema de Bolzano. Então, nesse primeiro momento, vocês teriam que fazer a separação das funções, construir os gráficos num plano cartesiano só, achar o intervalo e esse intervalo tu comprovar que existe uma raiz ali aplicando o teorema de Bolzano. O cálculo que tu teria que fazer é substituir o ponto A e o ponto B que vocês encontraram na função, né? E eles teriam que ser necessários sinais contrários, né? Para que ele haja no mínimo, uma raiz nesse intervalo. Então, basicamente é isso. Não teria muito mais cálculo do que isso. Eu postei para vocês um material lá no Siga, né, hoje, que está aí, acho que talvez vocês estão enxergando aí. Todo mundo enxerga? Não, não está compartilhando. Não está compartilhando. Não compartilhei, não ia enxergar. Né? Deve ser isso. Agora sim, professor, agora aparece. Tá aí. Agora sim. Então, o método da abscissão, vou ler aqui um pouco, vou explicando. Então, seja f de x uma função contínua no intervalo AB, e f de A vezes f de B menor que zero, né, teorema de Bolzano, né, podemos dividir o intervalo AB ao meio e obtém-se o x0, surgindo dois subintervalos, intervalo A, x0 e x0b, a ser considerado. Se f de x0 for igual a zero, então o x' a raiz dessa função é o x0. Né? Ou seja, x' é a raiz da função. Caso contrário, a raiz estará no subintervalo onde a função tem sinais opostos, nos pontos extremos, ou seja, satisfaça o teorema de Bolzano. Ou seja, f de A vezes f de x0 menor que zero, ou f de x0 vezes f de B menor que zero. Então, quando se encontra o ponto médio dos extremos, e esse ponto médio não é a raiz da função, então tem que aplicar de novo o teorema de Bolzano para escolher qual intervalo que vai ser jogado fora, ou qual intervalo que vocês vão ficar, porque esse intervalo tem que ser... tem que comprovar o teorema de Bolzano. Então, tem que continuar nesse sentido. É a mesma coisa, tem uma função, tem um intervalo, eu corto ele no meio, né? E faço de novo o teste do teorema de Bolzano, né, para ver qual o lado que eu vou excluir.
né? Isso eu vou mostrar depois no gráfico ali. Então, sendo assim, o x' estará ou no subintervalo AX0 ou no subintervalo X0B. Então, um deles vai ser descartado, né? No intervalo AB, que contém x', ele é dividido ao meio novamente e obtém-se um novo ponto. E o processo se repete até que se obtenha uma aproximação para a raiz exata, né, x', com tolerância... agora não me lembro dessa letra aí, epsilon parece que é. Desejado. O erro desejado, né? Que erro que eu quero? 10 na menos 1, 10 na menos 2, 10 na menos 3, né? Aonde eu quero parar, né, de aplicar esse método da interação. Enquanto eu vou cortando ao meio, né, um método da abscissão vai cortando ao meio esse intervalo até chegar no erro desejado ou na raiz que tu queres. Lembrando que os critérios de parada são três os mais usados, né? O teste da imagem, né? E aplica-se esse ponto médio lá na função e se ele for menor do que o erro, eu já posso parar. O teste do erro absoluto, que é o ponto médio encontrado menos o ponto médio anterior, né? Então, só no segundo passo eu posso aplicar ele, né? A diferença dele for menor que o erro, ou ainda o teste do erro relativo, que é a diferença do ponto médio menos o ponto médio anterior, dividido pelo ponto médio no segundo ponto, na verdade. E então, tem 3 tipos de teste para critério de parada. Se eles forem, qualquer um deles usado, e aí vocês vão ter que dizer qual deles que vai ser usado, então, geralmente eu uso o teste da imagem, mas não quer dizer que precisa necessariamente ser o teste da imagem, né? Pode ser o teste aqui da diferença do intervalo mesmo, de um ponto médio menos o outro, que pode chegar nesse resultado. Então, aqui um exemplo aqui do teste, a função f de x igual a x ao quadrado mais ln de x. Então, eu quero encontrar a raiz dessa função. Então, eu vou construir o gráfico, né, para que ela seja separar o ln de x e o x ao quadrado, só que quando passa para o outro lado ele vai ficar menos x, então aqui está. Vou construir o gráfico desse y igual a menos x ao quadrado e y de logaritmo de dx. Não esquecer que aqui tem uma função onde o domínio da função é os reais não negativos, né? Todos os positivos, né? Não negativos, que seria incluindo o zero, né? Porque ele não pode ser zero, o domínio não pode, porque o logaritmo aqui, lembra da condição de existência do logaritmo, né? O logaritmo, vamos dizer que logaritmo de A na base B. Então, o A tem que ser necessariamente maior que zero e o B tem que ser necessariamente maior que zero e o B tem que ser necessariamente diferente de 1. Né? Então, vou colocar um diferente de 1. Então, essa seria a condição de existência do logaritmo. No caso aqui, como a base do logaritmo neperiano é E, e E é maior que 1, é 2,72, então a base não tem problema, mas o logaritmando aqui, ó, ele tem que ser necessariamente maior que zero. Então, está aqui. Então, quando eu construir o gráfico da função, logaritmo neperiano de 1 é zero, né? Como a base é maior do que 1, ele é crescente, tá? Então, vou olhar aqui já me lembrar aqui onde é que está. Quando a base é maior do que 1, ela é crescente, então cortando em 1, está aqui a função logarítmica, e aqui está a função
do x ao quadrado, menos x ao quadrado. Né? Coloco pontos lá, quando o x é 0, dá 0, quando o x é 1, 1 ao quadrado é 1, mas o menos está fora, então é menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, então menos dá 1. Para o 2, menos 2 ao quadrado é 4, mas o negativo está fora, então é menos 4. 2 ao quadrado é 4, mas o sinal, então, construo o gráfico, e noto que o encontro dessas duas funções está entre, no caso, entre 0, só que 0 não faz parte do domínio dessa função, então, de 0,1 a 1 é o intervalo que eu posso definir que eles se encontram, essas duas funções. Vou fazer o teste se isso é verdade. Logo, que o domínio da função é os não negativos, foi o que eu falei, ó. O domínio é os reais positivos e sem o zero, então os não negativos, né? Intervalo de encontro das duas funções é 0,1 e 1. E aí eu vou testar o teorema de Bolzano, que foi isso que vocês já faziam ou fizeram nos exercícios anteriores. Peguei a função lá, 0,1 elevado ao quadrado mais ln de 0,1 e deu menos 2,2926. Aqui eu arredondei a quarta casa aqui. E o f de 1 deu 1 ao quadrado mais logaritmo neperiano de 1. Isso aqui é 1 mais 0, que dá 1. Notem que o produto das imagens das funções dos extremos desse intervalo, ele é menor que 0, então satisfaz o teorema. Então, esse intervalo, realmente, ele é o intervalo onde tem a função tem a raiz dessa função. Então, tem uma observação aqui, uma fórmula que eu posso descobrir quantas interações eu posso calcular, eu vou levar para chegar no erro que eu quero. O número de interações se pode calcular com a seguinte fórmula. O N, que é o número de interações que tu vai ter que fazer, quantas vezes tu vai ter que dividir o intervalo ao meio, né? Logaritmo neperiano de B menos A, que são os extremos do intervalo onde tu tem, dividido pelo erro, que nesse caso eu coloquei 10 na menos 3, né? Sobre logaritmo neperiano de 2 menos 1. Então, eu coloquei lá na fórmula 1 menos 0,1 dividido por 0,001. Esse é o erro que eu quero, 10 na menos 3. E cheguei num cálculo de 8,81. Então, eu preciso, no mínimo, de 9 iterações. 8,81, o próximo número inteiro positivo aqui, de interação. Se eu fizer a oitava interação, ele não vai chegar próximo. Então, não existe 0,81 interação. Vai ser a próxima interação seria 9. Né? Uma interação, duas interações, três. Então, nesse caso, o número de interações, eles são números inteiros. Então, por isso, eu arredondei para 9. O 9 seriam 9 interações para eu chegar no resultado que satisfaça o meu critério de parada. Por quê? Porque se eu quiser seguir, né, para 10 na menos 5, 10 na menos 6, 10 na menos 7, né, mais casas depois da vírgula, vou ter que colocar aqui e saber quantas iterações ainda preciso. Esse método da abscissão, ele é simples, mas ele é mais trabalhoso que alguns, né? Vocês vão ver depois, quando nós formos trabalhar com outros métodos, o método de Newton, o método das cordas, né? Ele às vezes converge muito mais rápido. Tem funções que ele converge com 3 ou 4 iterações, né, com o critério de erro com 10 na menos 5, menos 6. Né? Sendo que esse método aqui da abscissão, ele às vezes na menos 6 tem que fazer 21 vezes. Por mais que se fosse um processo computacional, ele é muito tranquilo. Né? E aí, mas fazer à mão eles se tornam bem trabalhosos no sentido. Né? Então, aqui, depois eu volto aqui para a tabela que eu fiz, eu vou abrir agora o Excel aqui que eu fiz e vou mostrar para vocês a minha lógica do que eu fiz. Estão enxergando aí?
Sim, profe. Sim. Sim. Vamos enxergar. Então, aqui, ó, o intervalo aqui de 0,1 a 1, tá? Esse aqui é a imagem do FDA, né? Aqui é o A e o B. FDA menos 0,2925, a imagem do FDB deu 1, o produto deles deu negativo. Note que aqui todos os produtos vão dar negativo nessa coluna E aqui, porque, na verdade, aqui tem que se comprovar o teorema de Bolzano, sempre tem que ser negativo. Então, os amarelos eu coloquei negativo, eu vou colocar aqui, negativo, os amarelos. E os positivos. Os verdes. Então, ó, o produto aqui deu um negativo, e aí eu já encontrei o ponto médio aqui, ó. Somei o A3 e o B3, dividi por 2, o ponto médio é 0,55. E a imagem do ponto médio, F de ponto médio aqui, ó, deu 0,2953, tal. Então, ó, como ele deu negativo, eu tenho que substituir o ponto negativo daquele intervalo lá. Então, eu tiro, lembra que separava em 2 subintervalos? Agora eu teria o subintervalo de 0,1 a 0,55 e de 0,55 a 1. Como o de 0,55 a 1 é o que tem os dois sinais diferentes, então eu tiro a parte do 0,1. Então, o novo intervalo agora, ó, é esse aqui, ó, 0,55 a 1. E faço todo o processo de novo. Né? Pego a imagem do 0,55, pego a imagem do B, né? Jogo ali, faço o teste do teorema de Bolzano, né? E aí acho o ponto médio. E aplico lá. O ponto médio aqui, 0,775, é positivo. Então, nesse caso, eu vou tirar o intervalo do 1, que é positivo. Mantenho 0,55, e aí o intervalo aqui é esse. Faço de novo a imagem do 0,55, a imagem do 0,77, jogo no produto e faço o ponto médio desses dois de novo. Jogo lá na imagem, pegou positivo. Então, tiro o 0,77 agora. Agora o intervalo é 0,55, 0,55 e 0,66. Né? Notem que, como eu já calculei lá, eu sei que eu tenho que fazer 9 interações. Né? Mas eu poderia ver aqui, ó, que a imagem aqui ainda não deu menor que esse valor aqui. Ó. A imagem aqui, eu estou usando o primeiro critério lá, voltando lá para... O primeiro critério aqui, ó, é o critério da imagem, ó, que a imagem dele tem que ser menor que o erro. No caso aqui, ainda nenhum deles chegou menor que o erro. Aqui já está, ó, se vocês olharem, aqui no 0,65, 28, 72, que é o ponto médio aqui, ó, ele já tem o menor que o erro. Então, eu já posso definir que esse valor aqui é a raiz. Né? Mas, vou voltar lá onde eu estava. Cheguei no positivo, tiro e calculo o ponto médio de novo. Deu negativo, e agora eu tiro essa parte que era negativo. Então, agora o intervalo é 0,60, 0,66. Faço o ponto médio, deu negativo, tiro o negativo. 0,63 a 0,66. Deu 0,64, ponto médio, né? Negativo, tiro 0,63, boto 0,64. 0,64 a 0,66. Tiro o ponto médio, 0,65, 54, 68. Olha, aqui, se fosse 10 a menos 2, eu já poderia parar. Aqui já poderia parar 10 a menos 2, mas não. Então, é positivo, tiro 0,66 e boto 0,65. Novo intervalo, tiro o ponto médio dele, aplico na imagem, é negativa, tiro de lá. Tiro 0,64, boto 0,65. Faço o ponto médio, deu positivo, tiro positivo. Ainda não chegou no menor que 10 a menos 3. E aí jogo aqui, tiro o ponto médio e a imagem desse ponto médio aqui, ó. Eu vou trocar de cor, isso aqui eu vou colocar um... Ah, não, mudei a cor só.
Que noia. Tá. Vou botar um vermelho aqui. Isso aqui. Esse aqui, então, é a raiz dessa função. Por quê? Porque aí eu já cheguei no critério de parada que eu queria. Por quê? Porque a f desse ponto aqui, ó, já é menor do que o erro sugerido. Então, eu posso dizer que esse valor aqui é a raiz dessa função para quando o erro for menor que 10 na menos 3. Ó, então, vou lá de novo. Aqui eu tenho mostrado lá para vocês, 0. Então, eu chego logo, a raiz é 0,652832, que está aqui, ó, eu não sinalizei ele aqui no último, aqui no ponto médio, aqui, com um erro de 10 a menos 3, com o uso do critério da parada da imagem. Então, eu usei o primeiro critério. Mas eu poderia fazer esse aqui menos esse aqui. E aí, não sei se ele já pararia. Vamos ver. Vou lá pegar lá no Excel lá e vou fazer esse aqui menos esse. Esse também já pararia, ó. Esse valor aqui também é o critério do erro absoluto, que é o ponto médio menos o anterior, ó, ele já é menor que 10 a menos 13, então também poderia parar. Talvez aqui, não sei se fosse, vamos ver nesse outro aqui. Esse menos esse. Não, aqui ainda não. Ou ainda usar o B menos o A aqui, ó, esse outro intervalo aqui. Então, posso dizer que esse também. Mas ou dos pontos médios ou desse intervalo aqui, que é o critério do erro absoluto. Então, aqui pararia também nesse critério. Então, qualquer um dos critérios vocês vão definir, vão definir ou vão mostrar que, ó, estou usando o critério do ponto médio, critério de parada do ponto médio, do ponto médio, da imagem, ou estou usando o critério de parada do erro absoluto ou do erro relativo. Então, tu está dizendo qual que tu está usando para definir a parada do uso do método iterativo, o método da abscissão. Então, basicamente isso aí. E aí tem 3 exercícios aqui para que vocês apliquem esse método da abscissão. Deixa eu definir aqui. Eu não coloquei, mas pode ser 10 na menos 3. Opa. 0,001. O erro. O erro, então, tem que ser menor que o erro menor 0,001. Isso é a mesma coisa que 10 na menos 3. Certo? Dúvidas? Perguntas? Não ouvi? Desculpe. A dúvida vai ser na hora que começar a fazer os exercícios, né? Isso. A dúvida vem nessa hora. Agora é tudo lindo, maravilhoso. Eu quero ver na hora que começar a fazer. Então, bora lá. Tá bem? Deixa com nós. Deixa eu mostrar Deixa eu baixar aqui de novo isso aqui. Vou ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês. Esse aqui é a interpretação geométrica do método, né? Da abscissão. Tem um intervalo... Estão enxergando? Sim, professor. Sim. Tá.
Ó, tem um intervalo AB e o x0 é o ponto médio deles. Como a imagem do x0 é positiva, ó, eu vou tirar essa parte dk ó, do processo, né, e fico com A e x0. O novo intervalo agora é A e x0, nessa representação aqui. Por quê? Porque a imagem do x0 é positiva e a imagem do A é negativa. Aí eu tiro o ponto x1, vai ser o ponto médio do intervalo A e x0. Está aqui o x1. Jogo, a imagem do x1 é negativa. Então, o x1 e o x0 vão ficar. Essa parte do x1 até A, ele cai fora. Aí tiro o ponto médio de x1 e x0 é o x2. Como o x2 é positivo, eu tiro o x0, que a imagem dele é positiva também. Então, ele vai diminuindo esses intervalos sempre ao meio. O x3 é o ponto médio do x1 e do x2. Como o x3, a imagem dele é negativa, cai a parte do x1. E aí eu tenho o x2 e o x3. Acho o ponto médio, é o x4, e assim vai até... Note que o processo ele vai refinando, ele vai ficando bem tão pequeno que a imagem dessa função aqui vai ser bem próxima de zero. Por quê? Porque ele vai estar um intervalo muito pequeno ali. Ou o próprio intervalo, a diferença deles vai dar nula também. Então, qualquer uma dessas... Essa é a interpretação geométrica do processo da abscissão. Na verdade, vai cortando todo o intervalo que vocês encontraram ao meio sempre. E aí, nesse caso, aplicando o teorema de Bolzano para definir qual o intervalo que tem que retirar e qual o intervalo que tem que ficar, né, no processo de aplicação dessa iteração. Isso? Eu acho que sim. Eu também acho. Eu vou postar isso aqui como tarefa lá para vocês. O mesmo arquivo, e vocês anexem lá. Esses 3 exercícios aqui. É em conjunto com o outro. Não sei se essas... Outro. Não, essas funções são diferentes, eu acho. Acho, né? Não sei. Talvez tenha uma igual, não sei. Não, só porque o outro ainda está aberto, né? Dava para utilizar a mesma tarefa para os dois. Não, abro outro para não confundir. Beleza. Dúvida, resto aí? Alguma coisa a mais? Por enquanto não, pô. Na hora de fazer... Aqui vão tirar dúvida. Aqui é um seno, né? Como que é o comportamento do seno, né? Ou esse 2 vai ir junto com o seno ou vai ficar com o exponencial, né? O que vai acontecer? Se for junto com o seno, ficar junto com o seno original ele cortaria o eixo em 0, mas aí ele vai aumentar 2 unidades lá para cima, e se não, a exponencial vai para cima 2 unidades, ou para baixo 2 unidades, agora eu não sei, porque aí o exponencial vai positivo, menos 2, né? E aqui, cosseno é uma função também trigonométrica, separa com ou menos cosseno ou menos ln, né? E não sei qual que vocês vão usar como menos. Uma delas vai ser negativo. O que acontece o menos cosseno, né? Vai cruzar em 0 igual, mas como ele, se fosse menos cosseno, em vez de ser cosseno, aquela função original, o menos cosseno, ele vai trocar toda a função. Quando era para ser 1, ele vai ser menos 1. Só isso que mudaria, né? Então, entender nesse sentido. E aqui também a mesma coisa. Tem uma exponencial e uma x ao quadrado. Uma parábola, ou ela vai ser negativa, ou o exponencial vai ser negativo, como queiram, né? Aí depende de vocês na separação. Mas os intervalos, geralmente, eles são iguais, né? Vocês vão encontrar... porque as raízes, talvez, nesses senos e cossenos, senos e exponenciais, aqui tem infinitas soluções, né? Então, pegue só um intervalo, né, onde eles se encontram, por eles serem funções
agora me falhou, cíclicas, né? O seno e o cosseno, né? Talvez com o exponencial, e quase certo que isso, ele vai pegar várias funções, várias zeros dessa função. Né? Porque a exponencial vai indo e o seno vai cortando ele infinitas vezes. Mas não precisa calcular mais que uma, é só um intervalo só. Define um intervalo e aplica o método da abscissão. Também. Feito, então, vou colocar de novo lá o... Agora, colocaram lá o formulário lá da presença. Tá lá no chat, lá, só preencher lá a presença. E vou abrir agora, já vou acessar agora o SIGA e já vou colocar esse mesmo arquivo que eu postei para vocês como uma tarefa lá. Daqueles 3 exercícios ali. E assim que a gravação for disponibilizada para mim, eu envio para vocês também. Também, então. Show! Tá bem, profe. Valeu, então.